Prezados irmãos, irmãs, a nossa liturgia da palavra desta quarta-feira da terceira semana da Páscoa e na ocasião em que celebramos também a memória de Santa Catarina de Sena. A primeira leitura, ela vem em sequência àquilo que nós estamos acompanhando ao longo desta semana com relação ao martírio de Estevão. Ontem nós refletimos sobre propriamente a cena do seu martírio e hoje então, após a perseguição e a morte de Estevão, estamos começando a ver as consequências disso na vida da igreja. Vejam, a perseguição e a morte de Estevão ajudou a igreja a não adormecer e ao mesmo tempo a encontrar as suas raízes missionárias. Vejam que depois da morte de Estevão começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém e todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria, ou seja, o evangelho começa a ser anunciado a outras nações. Esta é a juventude da igreja. É o segredo da eterna juventude da igreja. Vejam que mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às provações, a igreja continua a sua missão. As pessoas, os discípulos, os seguidores, os membros da igreja, depois do martírio de Estevão, se dispersaram, com exceção dos apóstolos, mas aqueles que dispersaram continuaram testemunhando, continuaram anunciando. Vejam então quantas vezes essa verdade também nós acompanhamos ao longo da nossa história, onde a igreja muitas vezes não é aceita, onde a igreja muitas vezes é perseguida e, no entanto, a igreja ela vai para além das suas fronteiras. Quando os discípulos do Senhor, então, parecem, de certa forma, acomodados, instalados, quando muitas vezes se consideravam integrados num determinado contexto social, vejam então que é o próprio Espírito a agitar o lugar, com várias provações, inclinando a perseguição. E se a comunidade estiver viva, como estava lá em Jerusalém, a perseguição dará os seus frutos. Vejam, a perseguição em si, ela não é má. A intenção de quem persegue pode ser, mas a reação de quem é perseguido, nem sempre. A igreja sempre reagiu às perseguições, né? E a reação da igreja frente às perseguições sempre foi uma reação positiva. Né? Uma reação positiva. Então vejam, por maiores que sejam as dificuldades da igreja, a igreja sempre, ou melhor, a igreja nunca deixou de anunciar, nunca deixou de pregar o evangelho, mesmo em meio às dificuldades. Este tempo de pandemia que nós estamos vivendo, eu espero que não seja um tempo de perseguição para com a igreja. É muito provável que não. Mas certamente é um tempo de provação. Né? Assim como esta pandemia está provando muita gente, né? Provando a estrutura de governo que nós temos, provando a capacidade de governância dos nossos líderes, provando o sistema de saúde do nosso país, provando também, de certa forma, as realidades nas quais vivemos, provando a cada um de nós, né? E certamente provando a igreja. São provações, são tribulações, talvez não provocadas por uma pessoa determinada, mas por uma situação, por uma circunstância, por uma realidade. É uma realidade.
esse tempo de pandemia. E isso não deixa de ser uma provação pela qual nós estamos atravessando. Então vejam, por mais negativo que seja a situação em que nós vivemos, a reação que nós devemos ter deveria ser uma reação positiva. Assim diz a primeira leitura, o encerramento, o último versículo da primeira leitura. Diz que então, no início, houve a perseguição, aumentou contra a igreja, muitos se dispersaram, mas Filipe, vemos, por exemplo, Filipe, o início da missão de Filipe. Filipe desceu a uma cidade da Samaria, lá anunciou Jesus Cristo, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia, que Filipe fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos, numerosos paralíticos, aleijados também foram curados, e assim encerra a leitura de hoje. Era grande a alegria naquela cidade. Veja então a reação diante da provação, a reação diante daquilo que havia acontecido com Estevão, da sua trágica morte. Filipe é como que um fruto que surge, um fruto que é colhido e que foi de certa forma regado pelo sangue de Estevão. E Filipe agora passa a anunciar na cidade da Samaria, e grande era a alegria entre eles, mesmo em meio a toda a provação. Que essa seja também a nossa disposição nesta pandemia. São muitas as provações que nós estamos passando. Não é difícil imaginar que outras provações virão, talvez até piores daquelas que nós já vivenciamos até aqui, mas que a nossa alegria, que a nossa disposição, que a nossa reação diante das dificuldades não sejam semelhantes, mas sejam superiores. Isso deveria ser para tudo na nossa vida. Como nós reagimos diante das provações, como nós reagimos diante das ofensas, como nós reagimos diante das tribulações que vivemos. Reagimos no espírito das tribulações, no espírito daquelas realidades e circunstâncias, ou reagimos ao contrário, em oposição a elas? E no Evangelho, Jesus nos apresenta, continuando o seu discurso do pão da vida. Jesus não despreza a vida corporal. Muitas vezes, pelo contrário, Jesus nunca desprezou essa nossa vida corporal, essa nossa vida humana. Ele se encarnou, ele assumiu essa condição, se fez em tudo igual a nós, menos no pecado. E mais, quantas vezes Jesus interveio para curar doentes, para ressuscitar mortos? Porém, Jesus não pretende satisfazer apenas as nossas necessidades corporais. É isso que Jesus está deixando muito claro nesta semana no discurso sobre o pão da vida. Jesus não vem para satisfazer apenas as nossas necessidades corporais. Jesus não vem trazer um alimento apenas material, corpóreo, mas Jesus vem para nos dar a vida em plenitude. Vejam que ele multiplicou os pães. O pão da terra, ele serve sim para conservar a vida. O pão da terra, ele é em benefício da vida, para conservar a vida, para proporcionar a saúde. Mas ao mesmo tempo, ele não ressuscita ninguém. E por isso então Jesus nos mostra claramente, o pão da terra, ele pode conservar a vida, mas não nos faz ressuscitar. Não nos faz ressuscitar. Jesus quer então que participemos da sua ressurreição, porque é essa a vontade do próprio Pai.
Essa é a vontade do Pai. E Jesus mesmo deixa isso muito claro, né? Esta é, pois, a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Vejam, Jesus abre-nos um caminho através da sua morte e através da sua ressurreição. Que possamos então, meus irmãos, reagir positivamente diante das provações. E para que possamos reagir positivamente diante das provações, sejamos então alimentados por um alimento que nos sustenta, não só nesta vida, não só conservando esta nossa vida humana, material, mas conservando a vida eterna. E é justamente esse alimento de vida eterna que Jesus nos oferece por meio do sacramento, sobretudo da Eucaristia, que vai nos sustentar para nos dar força para que possamos então reagir diante das tribulações, diante das provações. Por isso, que o Senhor nos ajude a buscar o verdadeiro pão, que o Senhor nos ajude a viver pela fé, a fim de que acreditemos e nele todos nós nos salvemos e assim se cumpra a vontade do Pai. Que todos aqueles que nele creem, que creem no Filho, não se percam, mas tenham a vida eterna. Assim seja. Amém.